Imagine que cada passo que você dá, cada decisão que você toma, cada vitória ou fracasso que vive, pode ser o resultado do acaso. Um lance invisível de sorte ou azar, moldando sua história de um jeito que você jamais poderia controlar. Essa é a essência do que Leonard Mlodinow explora em O Andar do Bêbado. Um livro que nos convida a olhar para o caos do mundo com outros olhos e perceber que, talvez, a vida seja mais aleatória do que gostaríamos de admitir. Tudo começa com uma pergunta simples: o quanto de nossas vidas depende realmente de nossas escolhas? Mlodinow nos faz enxergar que, por mais que busquemos padrões, o acaso está sempre presente, silencioso, mas determinante. Como o bêbado que tenta chegar em casa, cambaleando para um lado e para o outro, sem direção certa, nós também seguimos caminhos imprevisíveis, acreditando que sabemos para onde estamos indo, quando, na verdade, estamos sendo guiados por pequenas forças invisíveis, o acaso, a probabilidade, o destino. Desde os primórdios, o ser humano tenta entender o imprevisível. No Egito Antigo, sacerdotes lançavam ossos e observavam as estrelas, acreditando que poderiam decifrar o futuro. Mas o acaso nunca se deixa capturar por completo. Foi só com o avanço da matemática que começamos a enxergar uma estrutura escondida dentro do caos. Pascal, Fermat, Bernoulli, nomes que mudaram nossa compreensão sobre o acaso e deram origem à teoria da probabilidade. Uma ciência que não elimina a incerteza, mas nos ensina a conviver com ela. Mas mesmo conhecendo as leis da probabilidade, nós continuamos a nos enganar. Acreditamos que o sucesso é sempre fruto do mérito e o fracasso da incompetência. Mlodinow mostra que não é bem assim. Às vezes, o que chamamos de talento é apenas uma sequência de bons ventos soprando na direção certa. Pense em um investidor que ganha milhões na bolsa. Todos o chamam de gênio, visionário, estrategista. Mas será que ele é mesmo? Ou apenas teve sorte em um jogo de probabilidades que não domina por completo? Essa ilusão de controle é o que nos prende. Gostamos de acreditar que o mundo é justo, que o esforço sempre compensa. É reconfortante pensar que estamos no comando. Mas o autor nos lembra que o acaso age silenciosamente, bagunçando tudo. E é justamente essa imprevisibilidade que torna a vida fascinante e perigosa. Imagine um atleta que treina a vida toda para uma competição. No dia da prova, tropeça em uma pequena pedra, uma fração de segundo. O sonho acaba. O acaso sorri. Mlodinow também fala sobre como nossa mente detesta o aleatório. Nós vemos padrões até onde não existem. Enxergamos rostos nas nuvens, significados em coincidências, mensagens ocultas em números e eventos. Isso tem nome: apofenia. É a tendência humana de conectar pontos desconexos, porque o acaso para nós é insuportável. Preferimos acreditar que tudo tem um propósito, mesmo quando não tem. Assim, criamos narrativas para o que é apenas sorte ou azar. E é aqui que entra uma das lições mais profundas do livro: a humildade diante do imprevisível. Aceitar que não controlamos tudo é doloroso, mas libertador. Porque quando entendemos o papel do acaso, começamos a ver o mundo com mais empatia. Nem todo fracasso é culpa, nem todo sucesso é virtude. E isso muda completamente a forma como enxergamos as pessoas e a nós mesmos. O autor também nos mostra como o acaso molda a história. Pense em descobertas científicas feitas por acidente. A penicilina, o micro-ondas, o raio-x. Nenhuma delas foi planejada. Foram resultados de falhas, de desvios, de erros ou de pura sorte. A história da humanidade é um monumento construído sobre acasos felizes e infelizes. E ainda assim, preferimos o conforto das explicações lógicas. Gostamos de acreditar que havia um plano, mas Mlodinow nos alerta. Essa busca por controle pode ser perigosa, porque, ao negar o acaso, negamos também nossa vulnerabilidade. Queremos prever tudo, controlar tudo, calcular cada passo. Mas a vida não é uma equação exata. É um passeio de um bêbado, cheio de tropeços, desvios e surpresas. E é justamente isso que a torna bela. No entanto, aceitar o acaso não significa se entregar a ele. A lição não é desistir,
mas agir com consciência, sabendo que mesmo com esforço, o resultado nunca é garantido. É sobre aprender a dançar com o caos, saber que, às vezes, a maré muda e que isso não define quem você é. Um único erro, uma perda, um revés. Nada disso é o fim. É apenas parte da aleatoriedade da existência. O livro também fala sobre o poder das pequenas chances. Um simples encontro, um gesto aleatório, uma decisão impulsiva, tudo pode mudar o curso da vida. Às vezes, o acaso se disfarça de coincidência. Outras vezes, ele parece destino. Mas o importante é reconhecer que há beleza até no que não podemos controlar. Porque o acaso é a prova de que o universo ainda tem mistérios que a razão não consegue dominar. No final, o andar do bêbado nos convida a repensar a vida como uma sequência de passos incertos, mas não sem sentido. Porque, mesmo que não possamos prever para onde vamos, podemos escolher como caminhamos. E talvez seja isso que realmente importa. Não controlar o destino, mas caminhar com consciência e coragem, aceitando que às vezes a sorte, boa ou má, é apenas o preço de estar vivo. O bêbado continua andando, tropeçando, rindo, caindo, levantando, sem saber que cada desvio de seu caminho desenha pouco a pouco a linha invisível do nosso próprio destino. E no fim, talvez seja exatamente isso que somos. Viajantes cambaleantes em uma estrada incerta, tentando dar sentido ao acaso, porque no fundo, o que chamamos de destino pode ser apenas o andar imprevisível de um bêbado.